outras pessoas já colocam totalmente Por que diferente. você acha que essas pessoas estavam fazendo isso? Como assim? Por que elas criaram esse movimento de criar A religião? Um livro normativo? criar um livro, pelo que você tá falando, eu entendo que é meio que para manipulação. Mas é. É. A partir do momento que você se torna submisso a alguém que tem uma melhor explicação do que a sua e você se aceita tudo aquilo sem pesquisar, você se torna pessoa Então você manipulada. diria que a Bíblia tipo, é uma espécie de manipulação. Qualquer livro religioso, não só a Bíblia. Pode ser o Alcorão, pode ser o Torá, pode ser o Avesta. Qualquer livro religioso que colocam normas, padrões, legalidades, é isso que se trata. Eu não cometo erros e pecados por uma questão da Bíblia. Eu não cometo uma questão de moralidade, uma questão ontológica. Quando você pega a Bíblia, você está tirando a ontologia. O que é a ontologia? É o estudo do seu ser, daquilo que você nasce com aquilo. Com certo ou com errado. Não é a Bíblia quem me diz para mim o que é certo e o que é errado. É a educação que eu tenho do lar por aquilo que eu estou observando desde criança. Meus pais me ensinaram, não coloca o dedo na tomada. Só que eu não sei a consequência daquilo. Não foi a Bíblia quem falou isso. Foram os meus pais. Coloquei recebi um choque. Então eu entendi que ali tem alguma coisa que não é muito bom. Então o certo e errado vem da nossa infância pela educação dos nossos pais. Só que infelizmente colocaram que não. Que a sua educação tem que ser a Bíblia. Porque está escrito na Bíblia, ensina o caminho, ensina a criança no caminho que deve andar e quando se crescer não se desviará dele. Aí que colocar na cabeça de um país que é o nosso cristão. Tem que se educar o seu filho pela Bíblia. Então você acha que na Bíblia a gente tem que separar todas as coisas, né? Os absurdos dos contos lendários, Sim. de fontes históricas também, né? E esse que é o trabalho, então... Da exegese e da hermenêutica. Legal, cara. A funcionalidade do exegeta e do hermeneuta é justamente isso, separar o que é e o que não é. E aí sim, porque a fé ela independe da Bíblia. Enquanto as pessoas não aprenderem que a verdadeira fé independe da Bíblia, elas correm justamente nesse conceito de serem manipulados. Mas e o cristão fundamentalista? Ele tem fé, né? Vamos lá, a fé independe da Bíblia. A pessoa já nasce com fé. Uns desenvolvem, outros não. Exemplo do índio. Será que ela não é construída a ter fé? Não. Vamos lá. Os índios, antes de serem colonizados pelo homem branco, de onde tiraram a crença e a fé deles? Que a natureza tinha uma divindade ali, da onde? Da natureza. Mas eles não tinham Bíblia. Eles não tinham nenhuma religião. Eles não tinham, até então eles não tinham sido colonizados. Logo, então, a crença e a fé não depende da religião. Concordo. É isso. Agora, o fundamentalista acredita... Mas é, de certa forma, construído socialmente, né? Porque se o primeiro índio lá não tivesse o pensamento de esse Deus aqui é o Deus da água, e não tivesse disseminado isso, os outros teriam imaginado outro Deus que é o Deus da água, né? Que, na verdade, foi assim que aconteceu. Outros foram criando outros deuses. Então, cada um criou a sua divindade. Cada um criou os seus deuses. É assim que foi montada a religião. A religião ela foi montada pelas observações dos aspectos da natureza. E aí eu concebi aquilo e daquilo eu desenvolvi e coloquei aquilo. E aí a probabilidade daquela minha construção foi bacana. Logo você vai fazer uso daquilo. Você está acreditando que aquele meu pensamento é um pensamento bacana, um pensamento provável. A funcionalidade do Sol, por que colocar uma divindade? Pô, ele aquece. Existem outros processos que a natureza desenvolve. A fotossíntese e tantas outras coisas. Então coloquei aquilo com uma divindade. As pessoas estão vendo, presenciando, vendo os fatores ocorrendo. E aquela minha ideia foi bacana. Até que vem a evolução comum, que as pessoas chegam... Não, Sol não é uma divindade. É um aspecto, aí vai do plasma, disso e daquilo. Aí muda-se. Opa, mas até então, o que estava prevalecendo era a minha ideia. Porque cada ser humano desenvolve um pensamento melhor do que o outro. Se cria-se um paradigma e você aperfeiçoa aquilo. Ou você acaba desenvolvendo um outro raciocínio melhor do que o primeiro. Isso é a área de humanas, esse é o pensamento, essa é a construção. E a religião foi construída dessa forma. Eram os deuses, primeiro. Do politeísmo, gera-se o enoteísmo. O que é o enoteísmo? É a crença que existe uma divindade, só que ela não está só. Ela está com outras divindades, mas ela é soberana, a última palavra dela. Do enoteísmo vence o monoteísmo. Esse é único, não existe ninguém com ele, nenhuma outra divindade com ele. Ele é aquele que cria o bem, cria o mal, ele cria todas as coisas. Essa é a divindade que veio para Israel depois. Só que até então, essa é a problemática, veio um politeísmo, depois o povo foi enoteísta. Você vai encontrar vários rastros da Bíblia, Deus dizendo, eu sou o Deus dos deuses. Isso é a concepção enoteísta. Tem isso na Bíblia? Tem.
Eu sou o Deus dos deuses. Deus está no meio dos deuses. Salmo 82 vai falar sobre isso. Deus está na Assembleia dos Deuses. Isso é a concepção enoteísta. Só que aí eles querem tirar a divindade, porque politeísmo e enoteísmo era característica de outras religiões antigas. Então, como o povo hebreu quer constituir um Deus nacional para si, então eles têm que fazer o quê? Vamos construir um mono, único, que é o tetragrama. É o Senhor, é o Hashem, é o Olham. Eles dizem que isso é interpretação de uma forma diferente, não eram outros deuses, eles dão um argumento para isso, nesse sentido. Na verdade, qualquer divindade veio de outras divindades. A concepção de El, de Deus, de Elohim, vem do panteão cananeu de El, que El vem de Lu, aí vem do Ugarítico, panteão Ugarítico, e você vai retrocedendo. Mas aí tem que ter um primeiro motor, né? O primeiro motor é o politeísmo. São os deuses. Para depois você desenvolver o enoteísmo, para depois desenvolver o monoteísmo, que é o que se perdurou para as religiões abrâmicas. Historicamente falando, né? Historicamente motor. É isso. Mas eu falo no sentido de Deus mesmo. Aí é questão filosófica. Aí eu já não entro na área. A minha área é a interpretação de texto. Entendi. Entendeu? Aí você fala como que Deus foi criado, aí tem que chamar um filósofo, alguém da área para explicar isso, que já não é a minha área da exegese. E entrando no Novo Testamento, assim, já é mais palpável ali, né? Menos nesse sentido do absurdo, de criação da teoria documentária, né? O que ali a gente pode observar, né? Que você pode ver que realmente é historicamente comprovado? Historicamente comprovado. A diferença é que algo está um pouco mais próximo em termos de personagens, em termos da arqueologia que tem mais comprovações a respeito disso, de locais, de pontos. Agora, o ensino é o mesmo, o ensino não muda, né? Porque vem do Antigo Testamento, vem da cultura. Então, daquilo que eles consolidaram pós-cativeiro babilônico, que aí tem um problema grave, tá? Porque quando desenvolveu o monoteísmo, que Deus é o absoluto único, o que surgiu no Novo Testamento? Você surge agora Deus como soberano, só que ele agora, você tem que tirar aquele autor do mal, que antigamente o conceito mono era aquele autor do bem e do mal, Isaías 45:7. E agora era menos piedoso, né? Agora o que acontece por influência do quê? Agora uma influência de uma outra religião que é o zoroastrismo. Quando o povo sai do cativeiro babilônico, por intermédio de Ciro, que era um persa, que adentra ao Império Aquemênida, e dentro do Império Aquemênida ele faz uso do Avesta, do zoroastrismo, dos zoroastros, zarastrustas. E justamente onde existe o dualismo. Existe um Deus soberano do bem e existe também a questão do mal, onde surge a ideia de Satanás. E o Novo Testamento é criado nessa perspectiva. Por quê? Porque você tem os judeus helenizados agora, dentro da cultura grega que sai do Império Babilônico, que retornam para Jerusalém para a reconstrução da sua cidade natal, por influência de um persa, uma Babilônia, que era uma grande potência na época Babilônia. E você tem judeus agora com a cultura babilônica, você tem judeus com a cultura persa, você tem judeus com a cultura grega, aí você tem os judeus helenizados e começa a composição de vários materiais escritos dessa visão helenística, helenizada, da cultura grega. Daí eles começam a fazer adaptações em cima de outros contos, como o zoroastrismo. Porque é o zoroastrismo que vai trabalhar com o Salvador, é o zoroastrismo que vai trabalhar com o governante, com o Messias, é o zoroastrismo que vai trabalhar com o inferno e com o céu, é o zoroastrismo que vai trabalhar com mais o quê? Com a dualidade entre como que é? A Mazda Hura, não lembro se é Mazda Hura agora, o nome, acho que deve ser isso mesmo, que é a questão do Deus, o Deus onisciente, onipotente, onisciente absoluto. Isso não é uma criação do povo hebreu, uma revelação, não. É uma adaptação do zoroastrismo. Então, toda essa funcionalidade, essa adaptação, você encontra isso tudo agora no Novo Testamento. Você encontra Jesus se colocando como Messias, como um governante, como um profeta, como um senador, como um sacerdote, com várias coisas. Mas isso é uma construção real? Não. Isso é uma construção adaptada. Por quê? Porque você tem, desde o Império Persa, quando sai da Babilônia, quando o povo está em Qumran, em 150 a.C. já surge o primeiro Messias, com todas as prerrogativas do Jesus da Bíblia. Você já tinha um personagem. Achados arqueológicos já comprovavam isso. Essa ideia que veio do zoroastrismo foi incorporado em vários... Que personagem que era esse? Oi? Que personagem que era esse, 150 anos? Era
um grupo de pessoas que elegeram chamam de Menahem ele, que foi contemporâneo de Herodes o Grande, antes de Jesus existir. E ele tinha várias características Sim. ali que Jesus, a gente ele dizia, conhece que Jesus tem hoje. Justamente, todas as características que você tem do Jesus da Bíblia, teve vários outros personagens, como o zoroastrismo, eu estou te falando. O zoroastrismo já trazia essa concepção de um salvador, de tantas outras coisas. Aí vem para o povo de Qumran, desenvolve também essa construção messiânica, que aí dá você tá falando, parece que é meio um copia e cola ali. Então. Tudo é adaptável. A criação da religião israelita é a adaptação dos cananeus dos ugaríticos. Você vai retrocedendo até a primeira civilização, que são os sumérios. Só que só vai adaptando. Tira os deuses, coloca um deus soberano com outros, depois tira... Não, agora deixa um só. Deixa um só soberano. Aí o que aconteceu? Aí volta o seu politeísmo de novo, que aí foi os pais das igrejas, criaram o quê? A Trindade. O que é a Trindade? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não pessoas é só um Deus? Aonde que é um Deus aí? São pessoas distintas, com a mesma essência. Então, mas eu já tive essa discussão com um amigo meu, ele disse que, no caso, é um Deus, mas interpretado de 3 formas diferentes, uma coisa assim. Ué, se você vai no batismo de Jesus, tá o Espírito Santo, que é a forma corpórea de uma pomba, tá a voz quando do céu e tá Jesus no Rio Jordão. O que é isso aí, então? Esquizofrenia? Só se for. Você tem 3 personagens aí distintos. Entendo. Entende? Aí você volta ao quê? Aí você tem a patrística desenvolvendo isso, voltando ao politeísmo de novo. Que isso não existe. São concepções teológicas. E o que a igreja fala sobre isso? Oi? Se você for discutir com um membro assim da igreja e tal, um cara intelectual nesse sentido, e ele acredita que é só um Deus, né? Quais são os argumentos que ele te apresenta? Qualquer argumento que me apresentar não vai ser solúvel. Nenhum argumento. Por quê? Porque é abstratismo. Quando você entra no campo do abstratismo, da filosofia, não existe comprovação. É o que você acha que você pensa, a ideia que você tem. Com base em que você prova? Não se prova. É abstrato. Quando você me perguntou, e Deus? Então, abstratismo. Mas segundo a Bíblia... Segundo a interpretação, aí é outra história. Segundo a hermenêutica, não existe a Trindade. Não, mas veja bem. Segundo a Bíblia, essas 3 divindades, elas são deuses diferentes? Se você for colocar, sim. Você quer ver? Todo pecado contra o Espírito, toda blasfêmia contra o Espírito Santo não há de ser perdoada, mas contra Deus já. Ué, são divindades distintas aí, não são? Se você falar que são 3 pessoas distintas com a mesma essência, os 3 têm onipotência, onipresença, onipotência, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há de ser perdoada e contra Deus é? É verdade. Tá errado isso. Não existe lógica para isso. Aí tem outro problema, você chega no livro do Apocalipse, você só tem o trono do Pai e do Filho. Cadê o trono do Espírito Santo? Não tem por quê. Fizeram a acepção do Espírito Santo agora? Tem problemas aí. Hermeneuticamente, interpretativamente, tem.